temos connosco dois oradores da EDP Gestão de Produção de Energia, a Nadir Plasência e João Miguel Oliveira, que nos vão falar da gestão sustentável da água e a proteção dos recursos hídricos, os dispositivos de caudal ecológico e a monitorização das águas subterrâneas. Antes de lhes passar a palavra, gostaria de os apresentar. A Nadir Plasência é licenciada em Geologia pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, em 1987, é mestre em Georrecursos na área de Geotecnia pelo Instituto Superior de Engenharia em 2003 e tem uma pós-graduação em Gestão pela UPBS em 2011. Trabalha desde 1989 na EDP Produção, na direção de Engenharia, sendo atualmente responsável pela área de Geotecnia e Estruturas. Participou em estudos, projetos e assistência técnica de diversos aproveitamentos hidroelétricos, centrais termoelétricas, parques eólicos e subestações no país e no estrangeiro. Colaborou como docente no Departamento de Engenharia Civil da Universidade do Minho e no Departamento de Ciências da Terra e Ordenamento do Território da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. É membro da Sociedade Portuguesa de Geotecnia, da International Society of Rock Mechanics, da International Association of Engineering Geology e da International Tunneling Association. Integra os órgãos sociais da Comissão Portuguesa de Túneis e Espaço Subterrâneo da Sociedade Portuguesa de Geotecnia e da Associação Portuguesa de Geólogos, bem como o painel de especialistas em Geotecnia da Federação Europeia de Geólogos. João Miguel Oliveira é licenciado em Engenharia Civil, especialidade hidráulica e recursos hídricos pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, em 1997, é mestre em Engenharia do Ambiente desde 2007, tem um mestrado em Administração de Empresas pela Universidade Católica desde 2013. Trabalha desde 1998 na EDP Produção, na direção de Engenharia, área de Hidráulica e Recursos Hídricos, participou em estudos, projetos e assistência técnica de diversos aproveitamentos hidroelétricos, incluindo coordenação de equipas multidisciplinares, com foco em estruturas hidráulicas, ecohidráulicas e segurança hidráulica operacional. Trabalhou alguns meses no Brasil e na China, integrado em equipas de engenharia no âmbito de aproveitamento hidroelétricos. Colaborou como docente no Departamento de Engenharia Civil da Universidade Lusófona do Porto. É membro da Associação Portuguesa de Recursos Hídricos e da International Association for Hydro Environment Engineering and Research. Aos dois, eu gostaria de agradecer a vossa presença, por facto de terem aceito o nosso convite. E sem mais delongas, passava a palavra ao Miguel Oliveira para então iniciarmos esta conversa. Muito obrigado. Vou ativar a apresentação. Penso que já estarão a ver. Sim. Então, um gosto estar aqui a partilhar convosco este tema da água que nos é tão querido e dar aqui um bocadinho a nossa visão sobre a forma como os aproveitamentos hidroelétricos se articulam com os recursos hídricos, em particular na questão dos regimes de caudais ecológicos e na sua implementação. Portanto, a minha apresentação vai então focar-se por um lado, na definição dos regimes de caudais ecológicos, uma introdução geral sobre o conceito, e depois transmitir um bocado a experiência da EDP na adaptação das barragens, de maneira a ser possível o lançamento destes regimes em barragens antigas que não estavam preparadas para tal. Os regimes de caudais ecológicos nascem, em termos formais, do enquadramento legal deles, vem da Diretiva Quadro da Água, que foi transposta para a Lei da Água Portuguesa, e esta diretiva tem como objetivo geral que se alcance o bom estado ecológico das massas de água europeias. E, em termos de obrigações para os concessionários de aproveitamentos hidroelétricos, uma das principais obrigações que está associada então a este objetivo é a implementação de regimes de caudais ecológicos.
Estas obrigações são transpostas para os contratos de concessão dos aproveitamentos hidroelétricos, portanto, ficam associadas a toda a vida útil dos aproveitamentos e é uma obrigação legal que tem que ser demonstrado o seu cumprimento em permanência. O que é que são regimes de caudais ecológicos? Portanto, nem toda a gente estará familiarizada, é a quantidade mínima que se considera que seria aceitável lançar-se nas barragens, portanto, as barragens interrompem, como todos sabem, o ciclo natural dos rios e pretende-se ter a jusante uma quantidade mínima que permita a manutenção dos ecossistemas aquáticos naturais, a produção de espécies com interesse desportivo ou comercial e, no modo geral, a conservação e manutenção dos ecossistemas, das galerias ripícolas, das várias comunidades de peixes e também os aspectos estéticos da paisagem e outros de interesse científico ou cultural. Em termos práticos, isto em Portugal tem-se traduzido pela definição da quantidade mínima que deve ser lançada nas barragens mês a mês, portanto, de maneira a que se possa tentar imitar o que se passa na natureza com a variação que os rios apresentam na natureza. Do ponto de vista formal da Diretiva Quadro, os trechos de rio que estão a jusante de barragens são classificados como sendo fortemente modificados. Portanto, há aqui uma classificação que pretende ser realista, ou seja, não é possível eliminar totalmente o efeito da barragem sobre o rio, mas pretende-se que seja alcançado o bom potencial ecológico. Isto em termos práticos, uma maneira mais simples, se calhar, de transmitir é pensar que da barragem para jusante é como se nascesse um rio novo com uma dimensão mais pequena, naturalmente, do que aconteceria na natureza, se a barragem não existisse, mas que vai ter as mesmas funções que um rio normal. Portanto, e daí vamos ser exigentes com esse trecho a jusante e tentar que ele alcance o seu potencial ecológico. Em termos de metodologia, saiu recentemente um guia publicado pela Agência Portuguesa do Ambiente para a definição de regimes de caudais ecológicos em aproveitamentos hidráulicos de Portugal continental. Este guia divide os métodos de definição de regimes de caudais ecológicos em 4: métodos hidrológicos, métodos hidráulicos, ecohidráulicos e holísticos, por um grau crescente de complexidade e de aproximação à natureza e, no último caso, à própria sociedade. Já agora dar nota de que grande parte deste guia foi desenvolvido em parceria com a empresa Aqualogos e grande parte do seu conteúdo beneficia da experiência que a Aqualogos teve no desenvolvimento de estudos para a EDP, na fixação de regimes de caudais ecológicos, portanto, com a publicação da Lei da Água. Dar muito rapidamente uma panorâmica do que é que são estes grupos de metodologias de definição de caudais ecológicos. Os métodos hidrológicos, o que eles fazem, no fundo, é olhar para o registro histórico dos dados dos caudais na secção da barragem que estamos a estudar e definir por regiões do país, portanto há aqui uma divisão do país em 3 regiões e define um percentil, ou seja, uma quantidade mínima de água que historicamente ocorreu em cada mês
e fixa então, mês a mês, essa quantidade como sendo o caudal ecológico do mês em questão. Este método foi desenvolvido pelo antigo INAP, portanto o Instituto da Água, que atualmente deu origem à Agência Portuguesa do Ambiente, uma das partes da Agência Portuguesa do Ambiente, e tem sido utilizado para definir nos contratos de concessão o regime mais exigente, digamos assim, que do ponto de vista da quantidade de água que deve ser considerado nos contratos. A Agência Portuguesa do Ambiente, em paralelo, tem permitido que sejam estudados outros métodos e que sejam utilizados em caso a caso, portanto, analisado caso a caso, regimes experimentais que, baseados noutros métodos mais complexos e mais completos, diria eu, possam ser testados como primeiros ponto de partida e depois sendo ajustados com o passar da monitorização, passados anos de monitorização ecológica que é feita após a implementação dos regimes. Um segundo grupo, então, de métodos são os métodos hidráulicos, e dos quais se destaca o perímetro molhado, e o que nós vemos aqui neste gráfico, então, é uma aplicação desse método, no caso, a barragem de Venda Nova. O que temos no eixo do X é o caudal, e no eixo dos Y, o perímetro molhado, ou seja, a parte do rio, da secção, que está em contacto com a água, medimos esse perímetro, e o que verificamos é que, no início, para caudais muito baixos, à medida que aumentamos o caudal, há um grande aumento do perímetro molhado, ou seja, começa a haver uma disponibilidade de habitat muito grande. A partir de certo ponto, estabiliza-se esse aumento de caudal, de perímetro molhado disponível, e não se ganha muito em aumentar o caudal. Naturalmente que aqui há uma relação custo-benefício que se tenta otimizar, uma vez que o caudal que é lançado como caudal ecológico, na generalidade dos casos, não serve para a produção de energia. Portanto, é, é uma componente que retira valor económico aos aproveitamentos hidroelétricos. E, portanto, tenta-se encontrar aqui um equilíbrio que, no caso do perímetro molhado, seria este ponto aqui que temos a vermelho, que é o ponto de inflexão a partir do qual deixa de haver um aumento significativo do perímetro com o aumento do caudal. Aqui um método mais interessante para mim, do ponto de vista da ecohidráulica, estes métodos ecohidráulicos, do qual se destaca o IFIM, Incremental In-Stream Flow Methodology, que já obriga a um trabalho de campo na área da biologia e uma caracterização, está aqui uma interferênciazita, uma caracterização então Miguel, do... só desculpa, só Sim, sim. uma interrupção. Eu pedia, por favor, a que mantivessem o vosso áudio desligado, de forma a não interrompermos a palestra. Obrigada. Mas de resto estão-me a ouvir bem, certo? Sim, sim. Ótimo, obrigado. Portanto, aqui a caracterização biológica que é feita com estes trabalhos de campo normalmente obriga a ir-se para vários locais do rio e estudar em que locais, em que pontos é que as várias espécies de peixes se localizam. Isto para detectar as suas preferências. E em termos de... Os peixes têm uma variabilidade de preferências em termos de profundidade da água, de velocidade da água, do tipo de substrato do rio, e todas essas preferências são então avaliadas e caracterizadas com curvas de preferência,
e no caso, estas curvas são feitas normalmente recorrendo à pesca elétrica, ou seja, coloca-se corrente elétrica na água, isto faz com que os peixes fiquem temporariamente imobilizados, colocam-se marcas que sinalizam a posição dos peixes e permitem então avaliar a sua preferência em termos de rio, e depois caracteriza-se esses locais e traçam-se as curvas de preferência. Numa fase seguinte, faz-se então uma simulação do leito do rio para as várias condições de caudal, portanto, para vários caudais avaliam-se quais é que são as profundidades, as velocidades num modelo bidimensional, e depois cruzam-se essas variáveis com os índices de preferência que foram traçados com base nos trabalhos de campo. Com isto, conseguimos perceber qual é, para cada caudal ecológico potencial, a área interessante, chamemos-lhe assim, para uma determinada espécie de peixe. Faz-se também distinção entre peixes juvenis e adultos e portanto, tenta-se avaliar no conjunto qual é que é a disponibilidade de habitat em função do caudal. Portanto, numa curva que acaba por ser semelhante àquela que eu mostrei para o perímetro molhado, e onde vemos, mais uma vez, que normalmente há aqui um ponto de inflexão a partir do qual deixa de ser interessante aumentar significativamente o caudal, porque o aumento de superfície útil, digamos, para o conjunto das espécies de peixes deixa de ser um aumento efetivo. Portanto, com este caudal que determinamos pelo método, este método determina, por exemplo, para um determinado mês do ano, qual é que seria o nosso objetivo. Então fixamos, por exemplo, aqui para a barragem de Caniçada, que no mês de junho daria 1 metro cúbico por segundo, que foi o que aquela curva mostrou. Para os restantes meses é feita uma proporção de caudal com base no registro histórico, ou seja, tenta-se imitar a natureza, e se os meses de inverno, por exemplo, são 5 vezes maiores, ou 2 vezes maiores, neste caso são 5 vezes maiores do que os de mês de junho, na natureza, então no nosso regime de caudal ecológico também vai ser mantida essa proporção. E mês a mês faz-se essa distribuição. O outro método também muito completo de definição de regime de caudal ecológico são os métodos holísticos, que requerem a presença de vários especialistas. Neste caso, quando aplicamos na EDP com a Aqualogs, usamos uma equipa que tinha pessoas de hidráulica e hidrologia, de hidromorfologia, com uma técnica própria que é o River Habitat Survey, que é reconhecido a nível europeu. A biologia dividida em ictiofauna e macroinvertebrados, e podem estar outros especialistas, nomeadamente da área sociológica, económica, o que se entender adequado, em articulação com as autoridades. Depois, o que se faz nesta aplicação do método, então, é ir aos locais do rio, com estas réguas que vemos aqui do lado esquerdo, em que estão marcados os níveis da água para os vários métodos que foram estudados e para as várias épocas do ano. Portanto, existe uma régua para cada época do ano e verificamos então qual é que seria o nível atingido pela água se fosse implementado cada um dos métodos de definição de caudal ecológico. E depois cada especialista faz um relatório e tece as suas considerações sobre a adequabilidade dos vários regimes face ao que está a haver no local. E numa fase seguinte, há um workshop entre os vários especialistas e cada um defende a sua dama, digamos assim, e
tenta influenciar a definição do regime de maneira a que sejam cumpridos os seus objetivos particulares e, no fim, seja otimizado o objetivo comum. Pronto, em termos de definição dos regimes, esta era a panorâmica geral. Não sei se há alguma dúvida que queiram colocar já, antes de passar à parte da implementação, que são obras e projetos. Penso que não. Então, avançaria para os dispositivos de lançamento de caudal ecológico. Estes dispositivos, no caso da EDP, temos feito uma implementação nos últimos anos e verificamos que em 2012, quando começamos a implementar de modo sistemático os caudais ecológicos, a primeira obra que tivemos então foi o Alto Rabagão, depois uma sequência de obras até 2022, onde fomos implementando em Vilarinho das Furnas, Salamonde, Vilar, Paradela, Pracana, Venda Nova, Caniçada, Caldeirão, Trinta, Tovedo, Alto Lindoso, Raiva, Castelo de Bode, então, mais recentemente. O que há de comum a estes dispositivos e, portanto, eles são genericamente uma forma de lançar água de maneira controlada para jusante, as barragens, e precisam de evidenciar o lançamento dessa água de forma auditável. E portanto, na sua concepção está normalmente uma conduta metálica ou várias, cuja quantidade de água que é lançada por esta conduta é controlada por uma válvula de regulação de caudal. Depois existe uma válvula de segurança, no caso da primeira falhar, pode ser necessário colocar a seco determinadas partes do circuito. Há um caudalímetro para medir a quantidade de água que passa em cada momento. Portanto, faltou dizer que estes regimes de caudal ecológico são lançados durante cada mês em permanência, 24 horas por dia, e o caudal é sempre o mesmo em permanência. E, portanto, este caudal é medido então com o caudalímetro e esta medição também serve para fazer o controlo automático do sistema. Portanto, a válvula abre mais ou menos conforme a quantidade de água que está a ser lançada, de maneira a termos a certeza que está sempre a ser lançada a quantidade requerida. Isto tudo de forma automática. Complementarmente, instalamos sensores de oxigênio e de temperatura para termos uma avaliação da qualidade da água, e toda a informação é armazenada num data logger que está em cada dispositivo e que transmite depois à distância esses dados para o nosso telecomando no Porto. Há alguns exemplos então de obras para a implementação destes caudais ecológicos e construção de dispositivos. Temos aqui o caso de Pracana, em que aproveitamos que existiam condutas que alimentavam os grupos geradores e que estavam acessíveis a partir do exterior, para fazer umas derivações, umas picagens nessas condutas, nas quais lançamos então, com menor diâmetro, temos os dispositivos que lançam esta água. Aqui houve um esforço, portanto, para construir o apoio destas tubagens. Foi materializado um maciço de betão com uma forma bastante complexa e houve alguma dificuldade na caracterização geológica da fundação deste maciço, uma vez que a obra já é muito antiga, da barragem, nem sempre ficam os registros muito detalhados da fundação, e portanto há aqui alguma variabilidade.
e nunca se sabe bem a que cota é que fica a rocha com qualidade adequada para receber este maciço. Portanto, neste caso concreto, houve necessidade de uma betonagem adicional em relação ao que estava previsto, mas é uma situação que temos que contar neste tipo de obras. Pois o outro exemplo em venda nova, aqui uma solução que eu diria mais engenhosa, uma vez que não existiam condutas acessíveis que pudéssemos fazer a derivação, e a ideia foi então aproveitar a descarga de fundo que faz, que tem essa conduta, mas cuja parte acessível estava no interior já da própria barragem e, portanto, o que se fez foi desmontar a válvula da descarga de fundo e fabricar um anel que permite então a derivação para o dispositivo de caudal ecológico e, em simultâneo, pensou-se também num segundo orifício de derivação para permitir futuramente a construção de uma central mini-hídrica que aproveitasse a energia destes caudais ecológicos. E essa central está neste momento a ser construída, ou seja, a implementação do caudal ecológico foi feita em 2018 e de imediato ficou com este aspecto que vemos aqui na fotografia, mas já foi deixado o espaço para a mini-hídrica e esta derivação alternativa que está então a ser construída. Aqui, esta obra em particular teve a dificuldade que é muito recorrente neste tipo de soluções, que é termos que fazer todo o acesso dos materiais e toda a remoção do escombro a partir do coroamento da barragem. E vemos aqui uma grua a montar a manga de betonagem, portanto, a colocação da manga de betonagem para trazer o betão cá para baixo para fazer este maciço que vemos aqui. E, portanto, com uma altura de cerca de 90 metros, são sempre trabalhos bastante difíceis. Aqui outro exemplo de solução, uma solução diferente, no açude de 30, onde fizemos o aproveitamento, existia uma descarga de fundo, mas que tinha um órgão de regulação que apenas funcionava na posição todo aberto ou todo fechado. Portanto, não permitia controlar a caudal, não era esse o objetivo era apenas fazer a manutenção da barragem se fosse necessário, esvaziar pela descarga de fundo, portanto ele funcionava todo aberto ou todo fechado, então projetamos uma segunda comporta, a jusante, que essa sim tem capacidade de regulação, portanto com uma geometria diferente e com equipamentos mecânicos diferentes, que permitem aberturas intermédias de maneira a termos o controle da água lançada. E com isso conseguimos então implementar o regime de caudais ecológicos para os meses de inverno. Nos meses de verão, aproveitamos uma tubagem que já existia para um caudal ecológico mais pequeno, que existia anteriormente, e automatizamos esse circuito. Em termos de desafios para esta obra, é o corte do betão para a criação do acesso então à zona da comporta adicional. E foi feito corte com técnicas de fio diamantado e com serra também de corte, e estas experiências, digamos, foram úteis para depois outras soluções mais complexas que vamos ver de seguida. No Alto Lindoso, é uma intervenção muito mais exigente, e o que foi feito então foi um corte no interior da descarga de fundo. Vemos aqui nesta fotografia esse corte que foi feito também com a técnica de fio diamantado, mas foi necessário então abrir
uma zona na chapa da descarga de fundo, fazer a demolição do prisma de betão, já com uma dimensão muito significativa, com um diâmetro de 800 milímetros, e depois, com o corte deste prisma, foi necessário também muito cuidado, porque é um peso muito grande e com uma inclinação grande, segurar esse prisma de maneira a que se pudesse ir cortando por jusante pequenos blocos, como se fosse uma chouriça cortada às rodelas, não é? Portanto, com blocos que tivessem dimensão suficientemente reduzida para serem removidos, mais uma vez, a partir do coroamento com uma grua. E, portanto, aqui as questões de segurança com os operários foram críticas e felizmente correu tudo bem, mas houve uma necessidade de um planeamento muito apurado para que não houvesse imprevistos. No caldeirão não existia nenhum órgão que pudesse ser adaptado e, portanto, a solução foi fazer um furo na barragem de um lado ao outro para colocar um sifão. E foi então aqui a primeira vez que testamos fazer este tipo de abordagem, furar o corpo da barragem e depois selar uma conduta no seu interior, e tivemos aqui um trabalho de aprendizagem, porque à primeira não correu logo a 100%, houve algumas infiltrações, de qualquer forma já foi previsto um tratamento para estas situações e foram testados circuitos de injeção de resinas, a montante e a jusante, que já foram previamente deixados na conduta antes da sua selagem, e que se testou então várias geometrias que depois também foram úteis para outros projetos de maior dimensão. Isto porque aqui esta conduta apenas tinha 300 milímetros, foi a primeira vez que furamos então a barragem, quisemos começar por uma coisa mais controlada. No Touvedo, uma solução semelhante, mas com um diâmetro então bastante maior, com um diâmetro de 1 metro. Fizemos o furo de um lado ao outro da barragem, aplicamos já os conhecimentos que tínhamos aprendido no caldeirão, já conseguimos fazer então a impermeabilização correta logo à primeira da conduta, da selagem, e aqui o que foi inovador neste caso foi que conseguimos fazer o furo na barragem sem baixar o nível da albufeira, ou seja, esta albufeira do Touvedo alimenta a captação das águas do norte, uma captação muito importante na altura do verão, particularmente para a região norte, e não entendeu-se que não seria adequado condicionar essa captação e condicionar a exploração da albufeira para a execução desta obra. Então, lançou-se o desafio ao fornecedor dos equipamentos para conceber uma ensecadeira que permitisse fazer o furo na barragem debaixo d'água, digamos, do ponto na face de montante. E foi isso que foi feito com sucesso, portanto, pela empresa LTU. Eles conceberam uma tomada de água, uma entrada de água no circuito que vemos aqui, que tem uma dupla função, portanto, ela, por um lado, em termos definitivos, vai servir para a entrada de água, como é natural, mas em termos da fase de execução da obra, ela vai servir para ficar a seco, com um acesso através de um poço vertical, metálico, que está aqui soldado, e permitir o acesso então pelo coroamento de um operário que vemos aqui a ser colocado à estrutura, e ele pode então descer por estes degraus,
debaixo d'água, naturalmente em condições de segurança, e isto foi testado até com os bombeiros num simulacro específico. E o operário desce então por este poço vertical e apoia os trabalhos de execução do corte com fio diamantado, porque o fio diamantado dá a volta, portanto ele é colocado por jusante da barragem, mas dá a volta por montante e volta a entrar para jusante, portanto como se fosse uma espécie de um fio dental que é puxado de um lado para o outro e com isso corta o betão de forma muito controlada, com a geometria que nós pretendemos. E com isso foi então possível fazer o corte da barragem de um lado ao outro, instalar a conduta sem condicionar o abastecimento humano a partir de Albufeira. Aqui outro exemplo, uma obra de maior dimensão, aproveitando que na Caniçada foi necessário construir um novo descarregador de cheias, no âmbito do Regulamento de Segurança de Barragens. Esta obra foi feita na margem da barragem, portanto não interfere diretamente com a barragem, é um túnel que está na margem e então, aproveitando que é uma obra que foi feita de raiz e planeada de raiz, foi então possível definir o dispositivo de caudal ecológico de maneira a poder ser implantado no seu interior. E aqui a concepção é mais simples, apesar da execução ser mais vistosa, digamos. Este tipo de obras de maior dimensão tem também a particularidade, muitas vezes, como têm meios associados elevados e também têm impactos visuais significativos, permitem algumas intervenções artísticas, como vemos aqui este exemplo do Vils, que na encosta, que foi toda ela protegida com pregagens e betão projetado, fez uma homenagem às populações do Parque da Penha das Gerês e à natureza, e é aqui uma obra artística que parece bastante interessante. Portanto, em síntese, então, nestes últimos 10 anos, a EDP instalou 14 dispositivos de lançamento de caudal ecológico. Esta implementação de dispositivos é sempre muito condicionada pela idade e pelo tipo de barragens, pela disponibilidade ou ausência das estruturas hidráulicas auxiliares que possam alimentar os circuitos, o que faz com que a viabilidade técnica e económica das soluções tenha que ser sempre muito, muito estudada e com meios muito criativos, digamos, fora do que são as soluções convencionais. Para se chegar a este tipo de complexidade de soluções, é sempre necessário uma abordagem multidisciplinar, portanto com especialistas de várias áreas da engenharia, e temos conseguido levar a bom porto então este tipo de soluções e estão todas elas em funcionamento e onde estar nos próximos anos, portanto, ao longo da vida útil das barragens. E era tudo. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Miguel. Eu se calhar guardaria questões que possam existir para o final e passava a palavra à Nadir. Ok, prefere-se então deixar para o final? É que os temas estão muito distintos, não é? Mas acho que é preferível para não cortar aqui o tempo e depois deixamos alguns minutinhos no final. Eu, antes de mais, queria agradecer o convite que foi formulado à direção de engenharia da EDP de Produção. Não sei se estão a ver o primeiro slide da apresentação.
Confirmem? Sim. Pronto, obrigada. Sim. E então, o que eu queria referir era que, além deste tema muito interessante que foi partilhado pelo João Miguel Oliveira, que é um tema que não é muito conhecido pelo geral da população, que é esta questão dos regimes de caudais ecológicos, eu trago aqui um tema que é talvez um bocadinho mais conhecido digamos, da população ligada às ciências da Terra, nomeadamente os geólogos, que é a questão da monitorização das águas subterrâneas. Claro que esta monitorização das águas subterrâneas que aqui trago está associada aos projetos da EDP, aos projetos de reforço de potência de Venda Nova, que são os projetos que são essencialmente subterrâneos, e que vou apresentá-los após uma breve introdução, focando aspectos dos revestimentos destas escavações, que têm impacto na questão das águas subterrâneas. Depois falarei sobre as propriedades geológicas e hidrogeológicas que enquadram estes projetos. Depois passaremos para as questões de impactos dos projetos nas águas subterrâneas, como é que eles foram acautelados e monitorizados, e depois umas breves conclusões. Ora, estes projetos estão aqui localizados, portanto, os projetos de reforço de potência de Venda Nova. Estou a falar em projetos porque já vão ver que são 2 circuitos hidráulicos distintos. Foram projetos que tiveram aqui a colaboração do ponto de vista da hidrogeologia do nosso saudoso professor Martins de Carvalho. Eles localizam-se aqui no norte de Portugal, na bacia do Cávado, e são particularmente interessantes, portanto, esta zona é particularmente interessante do ponto de vista da produção hidroelétrica, porque num espaço relativamente curto, em cerca de 4 km, consegue-se um desnível de aproximadamente 400 metros. Venda Nova 2 entrou em exploração em 2005, portanto já vão há uns anos valentes, e Venda Nova 3 em exploração em 2017. A configuração dos dois, portanto, conseguem ver aqui Venda Nova 2 e Venda Nova 3, portanto, como veem, quer dizer, posso-vos explicar que são aproveitamentos hidroelétricos subterrâneos, praticamente não se vê qualquer estrutura à superfície associada a estes circuitos hidráulicos, mas para a sua concretização foi necessário a já existente Albufeira de Venda Nova, que é materializada pela existência desta barragem de Venda Nova, que foi construída em 1951 e cuja água era e ainda é parte dela produzida numa central de Vila Nova localizada na margem esquerda do rio Cávado, mas também, claro, a existência da Albufeira de Salamonde, que está aqui a jusante, criada pela barragem de Salamonde, no rio Cávado, que foi construída em 1953. Ambos estes projetos têm bombagem, ou seja, têm as tomadas de água que funcionam em turbinamento, levando água de montante para jusante para produzir energia, e quando há excesso de energia, esta água é bombada por estes mesmos grupos para montante, de novo para a Albufeira de Venda Nova. Acho que é importante também referir que este circuito hidráulico de Vila Nova, ou seja, é constituído por um túnel e uma conduta forçada, e este túnel com coberturas na ordem máximas de 100 metros, tinha um histórico de impactos nos poços e nascentes das águas locais. Águas essas que eram utilizadas pela população, nomeadamente para a agricultura, mas também para abastecimento. Portanto, estamos a falar de um projeto dos anos 50. Essa situação foi tida em consideração
nas soluções de mitigação dos potenciais impactos ambientais destes dois projetos, Venda Nova 2 e Venda Nova 3. E pronto, como é evidente, quer dizer, além de outros aspectos, as águas subterrâneas foram aqui tidas também em consideração e tiveram um peso significativo, nomeadamente nas soluções de concessão destes projetos hidroelétricos. Uma das questões que estava aqui, digamos, em ponderação foi a questão dos revestimentos dos túneis. Os túneis eram bastante longos, portanto estávamos a falar na ordem dos 4 km de extensão, e o que tem um peso significativo nos prazos de execução destas obras subterrâneas é o seu revestimento, ou seja, o revestimento, quando estamos a falar em revestimento em betão, cofrado e armado. Para otimizar ou para reduzir esse planeamento e conseguir colocar em exploração o mais rapidamente possível estes aproveitamentos e colocar energia na rede, um dos objetivos seria que os revestimentos fossem revestimentos flexíveis, ou seja, só se utilizasse betão cofrado nas zonas de atravessamento de zonas de maciço geomecanicamente mais fracos, digamos, geralmente associados às zonas de falhas e às zonas de poucas coberturas, sendo que a restante extensão dos túneis seriam túneis não revestidos ou com revestimento flexível, ou seja, recorrendo a pregagens e betão projetado. Olhando aqui também para esta configuração, podem ver que intersetando a superfície, basicamente temos aqui as zonas da tomada de água, as zonas da restituição e estas chaminés de equilíbrio, que são dois poços que atingem aqui a superfície. Portanto, olhando para esta configuração, uma pessoa pode perceber que o maior impacto nas águas subterrâneas deste tipo de projetos será essa interseção com a superfície. Claro que depois, numa fase da exploração, as zonas de maior impacto serão também as zonas das cavernas da central e dos túneis de acesso, onde não haverá água em carga a circular, reduzindo então o impacto nas águas subterrâneas e no maciço envolvente. Aqueles túneis são os túneis dos circuitos hidráulicos, da adução e da restituição, que estarão cheios de água e essa água estará em carga. Para se reduzir esses impactos e querendo nós túneis com revestimento flexível, o que é que se tinha que fazer? Aprofundar, ou seja, a ganhar cobertura, ou indo procurar zonas com maciço rochoso com melhores características. Portanto, no total, isto para terem uma ideia, estava a falar há bocado, cada um destes circuitos tem uma extensão de cerca de 4 km, os túneis em carga cerca de 2,8 km, com inclinações de 14%, os da restituição são quase horizontais. Os dois túneis, aliás, os dois circuitos hidráulicos também são relativamente diferentes. O circuito hidráulico, o primeiro a ser construído, tinha um diâmetro dos seus túneis hidráulicos de cerca de 6 metros, e os túneis de Venda Nova 3, portanto, os mais recentes, têm diâmetros da ordem dos 12 metros. Portanto, isso também tem, digamos, uma circunstância muito, que diferencia muito estes dois circuitos hidráulicos. Do ponto de vista das propriedades geológicas e hidrogeológicas para estas duas obras, aquilo que se pode ver é que as escavações subterrâneas intersetaram principalmente granitos hircínicos, que são estes aqui, portanto é o granito da borralha, mas também algumas rochas, algumas formações metamórficas e o granito do Gerês, aqui nesta zona da restituição. As principais falhas, as falhas com maior impacto em todas estas obras, foram estas falhas com orientação nordeste-sudoeste. Esta aqui, nomeadamente, é uma falha regional
que foi designada por nós como falha da Botica. Foi uma falha que foi interceptada pelos 2 túneis de acesso e pelos 2 túneis de restituição, mas apesar de todas estas estruturas geológicas geralmente associadas às falhas, temos características geotécnicas mais fracas, a verdade é que a maior parte da extensão destes túneis, podemos ver aqui esta fotografia correspondente a uma galeria em carga de Venda Nova 2 e esta da zona do desadenador de Venda Nova 3, podem ver a dimensão destas escavações, tem aqui as pessoas aqui, e este que é substancialmente mais pequeno, pode ver só aqui também uma pessoa a servir de escala, mas genericamente o maciço rochoso tinha muito boas características geotécnicas. Isto também porque fomos buscar coberturas significativas para estas escavações. Ora, como foi então acompanhado o impacto que estas obras poderiam ter nas obras subterrâneas? Numa fase inicial do projeto, a EDP realizou um inventário hidrogeológico que incluiu a identificação de nascentes, poços e furos, que designamos por pontos de água, que estão aqui materializados por estes pontos azuis, e foram considerados também, além destes pontos que estão aqui nesta zona, outros pontos, que eram os pontos de testemunho, portanto, pontos de água de testemunho, fora do âmbito geográfico destas obras. Este trabalho de monitorização começou em 1997 para o projeto Venda Nova 2, foram medidos e acompanhados 260 pontos de água e foi retomado em setembro de 2008 com os primeiros estudos para o projeto Venda Nova 3, aí com cerca de 270 pontos de água. A monitorização decorreu até 2 anos hidrológicos após o enchimento dos circuitos hidráulicos. Os pontos de água foram monitorizados antes, durante e após o enchimento, tais 2 anos após o enchimento. O inventário e a monitorização foram acompanhados sempre por representantes locais e os proprietários desses nascentes, ou desses poços, ou desses furos, para aumentar a consciencialização, a transparência e o envolvimento das populações no trabalho que estava a ser realizado. A bacia hidrogeológica situa-se, assim como poderão perceber-se, em rochas cristalinas, tipicamente com um comportamento de aquitardo. Na zona alterada, portanto, nesta zona mais superficial, aqui desenhada a amarelo, há um subsistema superficial, freático, relativamente contínuo e que é suficiente para manter pequenos poços e nascentes de baixa produtividade. A transmissibilidade é bastante baixa, apenas o armazenamento e a recarga quase permanente permitem a ocorrência de recursos hídricos subterrâneos nestes locais e em profundidade a circulação de água é feita ao longo dos principais sistemas de falhas que são recarregados através desta zona de alteração mais superficial. Estas zonas de falha funcionam hidraulicamente como aquíferos semiconfinados, descontínuos, permitindo fluxos transitórios consideráveis, ou seja, a percolação dá-se associada a estas zonas, estes corredores de fraturação, e há outros locais onde a permeabilidade é muito baixa, onde não se vê a fluência de água em subterrâneo. Uma característica também muito importante desta região é que a infiltração e a recarga ocorrem com regularidade. Quer dizer, isto estou eu aqui a pensar, isto com base nos registros históricos existentes, porque são feitos tendo por base aquilo que se conhece do que é a distribuição de chuvas ao longo do ano. Agora, com estas alterações climáticas, não sei se estes modelos, com estas alterações dos modelos climáticos, se poderemos continuar a fazer estas referências, mas a verdade é que isto foi feito ou foi pensado com base no histórico existente até à altura em que se esteve a desenvolver estes projetos. Este modelo hidrogeológico conceptual foi a base para a definição das zonas de risco de alteração na circulação hídrica subterrânea, a eventual perturbação nas águas subterrâneas com possíveis impactos no consumo doméstico e agrícola associado àqueles volumes de escavação, ainda que subterrâneo, foi uma das principais análises de risco realizadas para estes projetos. Portanto,
aquilo que nós identificamos, reparem aqui está a chaminé de equilíbrio de Venda Nova 1, identificamos esta zona aqui como uma zona de risco elevado ao impacto de, o risco elevado de secarmos nascentes e poços nesta zona. Em termos de exploração, o facto de termos aqui esta zona da central, que a zona da central é um dreno, funciona como um dreno, mesmo nos tempos que correm, não é? Porque a verdade é que é uma zona vazia, sem água em carga. Ora, o comportamento observado em Venda Nova 2, sobre esse comportamento, posso dizer que o plano de monitorização implementado permitiu confirmar que o comportamento observado foi efetivamente aquilo que era esperado e que foi definido nessa carta de risco. Alguns impactos causados pela obra foram identificados onde? Perto das zonas dos bocais, ou seja, aquelas zonas mais próximas das superfícies, na zona do poço da chaminé e associados às principais zonas de falhas. Foi necessário compensar 12 proprietários dos 260 pontos de água monitorizados, ou seja, houve efetivamente um impacto da obra comprovado em 12 desses pontos. Julgo que também será interessante referir que o valor das afluências de águas subterrâneas às escavações foi, no final de toda a obra, ou seja, no final das escavações tínhamos afluências de cerca de 12 litros por segundo, mas algum tempo após o enchimento, em áreas onde o subsistema aquífero superficial tinha sido efetivamente impactado, registaram-se recuperações do nível piezométrico. E entre 2005 e 2007, a monitorização dos níveis de água nos furos localizados ao longo do alinhamento do túnel em carga permitiu até constatar uma tendência de crescimento. Porquê? Porque o túnel entra em carga, portanto a água, como o túnel não é revestido, a água passa da galeria em carga para o maciço envolvente e, portanto, há uma alimentação do maciço rochoso. Zonas de fortes depressões piezométricas, como é o caso da central, essas deverão sempre funcionar como drenos. Durante as etapas, então, de enchimento do circuito hidráulico, as infiltrações dentro dos túneis e da central existentes foram também monitorizadas. Foram identificadas fugas de água do circuito hidráulico que estava em carga para os espaços subterrâneos, que não são túneis hidráulicos, como a central e os túneis de acesso. E as afluências nesses espaços aumentaram para 22 litros por segundo. Atualmente, entretanto, à colmatação desses caminhos, registram-se infiltrações na ordem dos 10 litros por segundo. Relativamente às escavações de Venda Nova 2, que se realizaram, reparem, muito próximo, a cerca de 300 metros tínhamos a distância entre as duas centrais, mas realizaram-se muito próximo do circuito hidráulico existente de Venda Nova 2, que estava em operação, estava em exploração, estava a produzir energia. Esses 300 metros, convém dizer que esses 300 metros foram considerados suficientes para minimizar eventuais fugas de água da obra existente que estava em carga para a obra, as escavações estavam a ser realizadas. No entanto, durante a construção, por isso mesmo, além da monitorização dos pontos de água à superfície, todas as afluências das águas subterrâneas foram controladas também dentro do circuito hidráulico. Ou seja, durante esta fase das escavações, foi possível registar os caudais drenados dentro das escavações de Venda Nova 3, nós sempre com algum receio que pudessem ser águas que pudessem estar a vir também de Venda Nova 2, mas também foi registado o abaixamento do nível de hidrostático em alguns pontos da superfície durante essas escavações, à semelhança do que tinha acontecido com Venda Nova 2. No entanto, essas afluências às escavações de Venda Nova 3 foram muito mais reduzidas que em Venda Nova 2, foram na ordem dos 3 litros por segundo. Admitimos que essas menores afluências à obra
quando em comparação com as registadas em Venda Nova 2, que tinham sido na ordem dos 10 litros por segundo, admitimos que possam estar justificadas por, eventualmente, diferentes processos de leitura por quem estava a executar a obra, portanto, pelo empreiteiro, pela aplicação também sistemática do botão projetado em Venda Nova 3, que foi decidida por questões de segurança durante a execução, coisa que não tinha sido acontecida em Venda Nova 2, ou até pela maior cobertura dessas escavações, ou, outra questão, pela muito mais reduzida precipitação verificada durante o período de construção de Venda Nova 2. Ora, depois, durante o enchimento, não foram evidenciadas alterações na superfície piezométrica à superfície, ou seja, não houve uma recuperação evidenciada como já tinha sido evidenciada em Venda Nova 2. Admitimos que pelo facto de termos sempre Venda Nova 2 em carga tenha permitido controlar essa superfície piezométrica. Convém aqui dizer que a precipitação média anual no período após o enchimento desta obra foi inferior em 200 milímetros ano em relação à média registada desde 1996, tendo-se verificado também uma redução do caudal nos pontos de testemunho, ou seja, portanto, podemos verificar que efetivamente não houve aqui um impacto significativo da obra, mas houve realmente uma redução da precipitação ao longo destes anos, que agora admitimos que sejam de facto questões relacionadas com alterações climáticas. Esta circunstância adicionou esta variável extra na análise dos impactos no meio hidrogeológico. Foram consideradas pertinentes, neste caso, nesta obra, reclamações apresentadas por proprietários de 9 dos 270 pontos monitorizados, devido à comprovada influência do projeto nas respectivas captações. Os pontos de água alterados e afetados localizavam-se principalmente a jusante da central e na chaminé de equilíbrio, está mais este poço que vai à superfície, e reparem que estes poços que são para equilibrar as pressões no circuito hidráulico, não estão cheios de água sempre até à superfície, portanto, eles nos seus metros mais superficiais vão funcionar sempre como um dreno, e, portanto, haverá sempre um rebaixamento do sistema hidrogeológico nessa zona. Mas, no global, a afetação do maciço foi mínima, consideramos isso, e, para além disso, foram identificados também pontos de água onde se registrou uma recuperação do nível após enchimento. Estes pontos, a montante da zona da central, ou seja, a jusante não, mas a montante sim, alguma recuperação. Na fase inicial da exploração, ou seja, naquela fase 2 anos após o enchimento, o caudal nos espaços subterrâneos, que tinha chegado a atingir valores na ordem de 27 litros por segundo após o enchimento do circuito hidráulico, está atualmente contabilizado em 20 litros por segundo, grosso modo, ou seja, verificou-se de novo uma colmatação dos caminhos de percolação existente entre as galerias em carga e os espaços subterrâneos que são para a circulação de pessoas e instalação dos grupos na central. Como conclusões, peço desculpa por ter excedido a hora que me estava disponibilizada, ou o tempo que me estava disponibilizado, mas muito rapidamente só para dizer que a possível afetação das águas subterrâneas utilizadas para consumo doméstico e agrícola foi uma das principais preocupações que foi considerada na concepção destes projetos. Ambos têm uma concepção de circuitos hidráulicos não revestidos com espessuras de cobrimento na ordem dos 400 metros. De um modo geral, a construção e enchimento destes circuitos hidráulicos tiveram influência reduzida nos recursos hídricos subterrâneos, pelo menos essa é a nossa percepção. Os impactos foram monitorizados através do controle das nascentes, poços, furos e sondagens, portanto, pontos de água, antes, durante e após o enchimento dos circuitos hidráulicos. Zonas pontuais de impacto localizam-se nos bocais dos circuitos hidráulicos, nas zonas da chaminé de equilíbrio e nas zonas de falha. E a variação dos caudais e os níveis medidos nos pontos de água acompanharam generalizadamente as oscilações intersazonais encontradas na região. Adicionalmente, verificou-se que o número de pontos de água com possíveis impactos foi reduzido, não sendo excluído que, em alguns deles, as supostas afetações estejam relacionadas com a diminuição considerável também verificada no regime de precipitação.